conta que o estudante não tem rendimento e os pais, nós sabemos uma coisa, as famílias moçambicanas são famílias apertadas financeiramente, né? São famílias de classe baixa, média, e que tu tens uma família, tu tens um estudante como eu, que tem uma mãe formal, que faz de tudo para poder custear os estudos e ela já não produz como produzia antes. Então não há capacidade para pagar uma mensalidade de 6 7 8 mil e há instituições que pagam até 15 mil meticais mês. Mas desculpa, uma mãe que vive de renda, vamos lá, essa muito informal, né? Para pagar mensalidade de 7, 8 mil meticais, será que é exatamente isso? Vamos abrir as linhas, né? Para deixar a opinião do telespectador. Sim. E pode também deixar a sua opinião a partir da nossa plataforma Facebook. Até porque nós não queremos ser daqui sem soluções. Devem chegar sim as soluções possíveis para esse assunto, né? Apresentando a sugestão ao Ministério da Saúde. Saúde. Ao Ministério da Sim, Educação. no Ministério da Desculpa, Educação. Ministério da Educação É aquilo que eu bem disse, é que estamos numa ronda negocial com o governo, com os editores, para podermos ver de que jeito é que nós já ultrapassamos isso. Porque realmente a pressão, eu não venho aqui como Bernardino trazer aquilo que é o meu sentimento pessoal. Isto é uma auscultação nacional, né? Que na sua maioria as pessoas estão com dificuldades e estão no estado de Temos o emergência, Geraldo, está há em restrições. linha. Geraldo, bom dia, bem-vindo. Alô? Bom dia, Geraldo, bem-vindo. Alô? Muito bom dia, Geraldo. Deixe chegar a sua contribuição. Alô? Bom dia, Geraldo. Fica à vontade. Fala. Fica à vontade. Não consigo vos ouvir. Mas fica à vontade. Fala. Mas pode falar. Deixe chegar a sua opinião. Epa, não consigo ouvir. Mas fica à vontade. Fala. Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer né, pela oportunidade e também agradecer a Song Life pela oportunidade de lançar este tema, né? Alô? Sim. Estamos a ouvir. Continua. Bom, perdemos a contato. linha, perdemos a comunicação. Sim, recuperando o seu fio de pensamento, Sim. presidente. Não, muito obrigado. É aquilo que eu estava aqui bem a apresentar, que nós estamos nessa ronda negocial com o governo, com os diretores. O governo também tem um papel de mediar, está a fazê-lo muito bem. Os diretores também, o que acontece é que as instituições de ensino superior, na sua maioria, são autônomas. O Estado zela mais pela qualidade, né? E obviamente a expansão das instituições, mas tem autonomia administrativa e essas instituições são essas mesmas que não estão a ceder essa negociação e que isso nos preocupa muito, tendo em conta que vários estudantes apresentam essa preocupação e essas instituições de ensino não estão a ceder. Então estamos numa negociação já faz tempo. O que nós queremos é que cheguemos a esta negociação 50% e que as aulas online não substituem, que são as aulas presenciais. Obviamente também temos que ver até quando é que vai estar de emergência, porque já temos que pensar também no reajuste do calendário acadêmico. Por exemplo, se até julho termina, nós estamos dispostos a ter aulas super sobrecarregadas até dezembro e podemos estudar até os sábados, porque é um leque de matérias, é um leque de muitas lições que devem ser dadas presencialmente e é disso que nós estamos à espera que não estão a ser dadas. Falei também das aulas dos laboratórios, que entretanto é uma série de coisas que faz com que nós estudantes nós sejamos felizes com o sistema online. O sistema online saudamos sim, o lançamento da plataforma ajuda, está a ajudar aquilo para ter o contato com as disciplinas, com as nossas cadeiras, com os docentes, mas também há uma série de coisas que não é seguida na plataforma. Os docentes entram a hora que bem entendem, na planificação. Nós quando, por exemplo, há colegas dizem que o docente ligou-me daqui para aqui e diz que vai dar um teste. O que é isso? Sinceramente, vamos ser sérios. Bernardino, valida as aulas, pelo menos dos 30, mais ou menos 45 dias, né?
mais ou menos 35 dias, valida as aulas tidas neste período de cá? Valida? Os estudantes validam essas aulas? Foram proveitosas? Bem, é aquilo que eu disse. Essas aulas não devem substituir as aulas presenciais. Está bem, mas pode-se validar, porque os docentes também vão fazer avaliações. Vocês, como estudantes, validam essas aulas. Eles podem tirar aproveitamento, porque devem ter aproveitamento para poderem ter o vosso diploma. Não, é aí que está. Essas aulas, é isso que eu estou aqui a dizer. É uma forma de nós passarmos o tempo, ficamos em casa, não perder a prática. Talvez não perder a prática, não perder contato. Só para isso, não exatamente para ter não perder o contato rendimento acadêmico, porque não vou render. Minha querida, é o seguinte, eu vou falar de novo da qualidade. A qualidade em si está associada a vários fatores. Por exemplo, nós temos a situação de professores, docentes, assistentes. Tu tens isso, os mães são de ensino superior. Um assistente que dá aulas, alguém que está a fazer licenciatura. Um estudante de 4º ano que vai dar aulas a um estudante de 3º ano. Quase ao mesmo nível. Porque simplesmente o professor que é um turbo, né? Vulgarmente conhecidos turbos, são esses que dão aulas em 5 instituições por aí. Deixam docentes que têm vários empregos, então, né? deixam assistentes dão aulas, dão testes, etc. Os monitores. Então, isto já é um ataque gravíssimo para a qualidade. Ponto número 1. Ponto número 2 é as cábulas, os minimais e etc. Então, que tipo de avaliações tu queres fazer numa plataforma online? Podes me dizer que tipo de avaliação, tendo em conta que a avaliação não é uma avaliação que tu tens que levar para casa, né? Tens que fazer em casa e trazer. É algo sim, é uma avaliação presencial e, acima de tudo, centrada no próprio estudante. E que não deve... Mas também acredito que, para a questão dos docentes, né? Não há garantia de que os trabalhos feitos pelos estudantes são realmente feitos pelos estudantes, docentes. E para já também, o próprio docente não foi preparado, não está formado, para poder manusear esta plataforma digital. O próprio estudante. Eu agradeço isso porque o país já devia entrar para essa era. É uma forma de nos prepararmos, né? Há países que já fazem isso, fazem de forma natural. Sim, então é uma forma de nos prepararmos. Então futuramente já estaremos preparados. Então, Ganho, como é que vê a questão das aulas online? Nós usamos os WhatsApps, esses aplicativos, mais para conversa, e aí hoje somos obrigados a ter de estudar, fazer avaliações. Concorda? Bom, a parte das avaliações é baseada na confiança, mas de facto pode não refletir o verdadeiro conhecimento do estudante, porque ele está sozinho em casa, pode consultar, mas existem trabalhos feitos com consulta, mas também existe a possibilidade, como dizia a Marta, de que outra pessoa faça o trabalho para o estudante. Portanto, na parte da avaliação, para mim está claro que não está adequado. Provavelmente tenha que se fazer presencial, com espaçamento de 3 metros, etc., as pessoas numa sala. Será difícil por causa da quantidade de estudantes, não é? Pode-se fazer em vários dias. Um vem na terça, outro vem na segunda, né? Então em vez de meter todos numa sala num dia, mete-se em 3, 4 dias. Sempre há soluções. O que chateia todos são estas medidas que estão aqui medidas e que ninguém é culpado. Estas medidas apareceram assim e pronto, há quem justifique e há quem acha que não é necessário. Mas não vamos entrar nesse aspecto. Quanto às aulas online, eu vejo uma certa contradição aqui. Temos que nos preparar para as aulas online, porque no mundo já se faz assim, mas aqui insistimos, não, queremos aulas presenciais porque elas são úteis. As aulas presenciais, para mim, têm a sua utilidade nas aulas práticas, mas nas teóricas não. Nós aqui já debatemos isto. Faculdade é outro nível. Faculdade existe a vontade de aprender, existe a vontade, o voluntariado de ir. Não há que marcar faltas a alunos que querem fazer um curso de medicina, mas o que é isso? Não veio. Nas práticas, sim, porque queremos confirmar que ele aprendeu, sabe desenvolver. Mas na teoria, por que é que se chama faculdade? Porque é facultativo ir. E você pode até nem ter aula online, nem ter aula nenhuma. Temos um telespectador em linha. Elton, bom dia, bem-vindo. A sua opinião? Muito bom dia. Está a falar com o Elton. Estive aqui a acompanhar
a explanação do nosso caro Bernardino Zunguza, salientar que está de parabéns em primeiro lugar. Mas essa questão de aulas online, né? Está a dar um contributo negativo. Primeiro, a nossa realidade como Moçambique, né? Nós ainda não estamos preparados para lidar com essa A situação. internet, por lidar. Em que aspectos Alô? exatamente, não é? A preparação Alô? online? Sim, Fica à vontade, estamos a ouvir, fica à vontade. Sim, dizer que nós, como Moçambique, a nossa realidade como moçambicanos, não estamos preparados, né? Alguns estudos apresentados por algumas organizações percebem que nós chegamos a 10% da população que tem acesso à internet no nosso país. Eu vou dar exemplo de algumas crianças que estão nas zonas rurais. Essas crianças não têm acesso à internet, não têm acesso até à própria televisão. Podemos dar exemplo do sistema telescola que foi implementado pela Diltante de Moçambique e de Natastar. Dar-lhe os nossos parabéns por isso. Dar os meus parabéns por isso. Mas isso nem todos têm acesso à própria televisão. Eu acho que a União Nacional dos Estudantes, né, como a representatividade da juventude, devia negociar mais e olhar para, primeiro, olhar como pressuposto básico a nossa realidade, né? Porque não vale a pena, nós estamos a correr risco de pensarmos que estamos a formar, enquanto na verdade estamos a desinformar. É importante analisarmos isso. Então, eu aconselho que comecemos a refletir. Se for para se perder o ano acadêmico, não estaremos a perder, mas sim estaremos a vencer. Gostaríamos de construir um Moçambique formando pessoas competentes, porque agora nós estamos a nos formar. Já imaginaram um estudante de medicina ou estudante de engenharia informática a estudar online em condições precárias, que vive na zona rural, que vive em Boane, vou dar um exemplo. Tenho casos similares. Então, há uma necessidade. Eu desafio ao representante da União Nacional dos Estudantes a olhar para esse lado, porque afinal de contas, ele é que é o nosso veículo de comunicação com o próprio governo. Então, que apresente resultados plausíveis sobre isso. Nós como jovens, nós como estudantes, estamos a chorar por conta disso. Então, era essa a opinião que eu tinha, encorajar e muito trabalho neste momento, porque é neste momento que vamos perceber que ser um líder é pensar pelos nossos liderados. Muito obrigado. Pois é, muito obrigada, Elton, pela sua contribuição. Desafio, Sr. Presidente. É verdade, muito desafio. obrigado, e acabaram presenciando e viram que não é a minha opinião como Bernardino, como presidente. É o representante, portanto, representa a vontade. Está aí os telespectadores não é? a subscrever o que eu falei. Sim. A subscrever. Nós estamos a falar, essa componente da qualidade é muito importante, né? Porque tu, quando entras para o primeiro ano, sais do ensino básico, né? Ainda tens, nem todo estudante, ainda tem aquele sentimento, ainda tem aquela forma de ver as coisas como um estudante do ensino básico. É diferente de um estudante já do segundo, terceiro, quarto ano. Já sabe o que é o amor ao ensino superior. E para esse tipo de pessoas, essa forma de estamos a lecionar é realmente complicada. É complicada, deixa realmente várias dúvidas, e a forma mesmo, Horácio, professor, estudante, é completamente diferente daquilo que nós esperávamos. Nós esperávamos aulas presenciais, e essas aulas seriam dadas nas salas de aulas, e eu vou voltar a repetir aqui, o doutor Ganho é médico, e ele sabe muito bem que um estudante de medicina deve ir ao laboratório, deve ter um Mas eu estou um contato. pouco confusa, particularmente. Mas eu disse que não tinha que ir. Sim. O problema é que você está É o a dar contrário, exemplos de doutor coisas que eu não Ganho falei. disse o Eu contrário. disse para as aulas práticas Para tem que ele ser ir. presencial. Zunguza, tente evitar dar o meu nome aqui e ainda por cima dizer coisas erradas. Dizer coisas que eu não disse. Não, estou a dizer que o doutor Ganhou, disse que eu não sei que é aulas práticas. Você é que disse que temos que nos habituar ao ensino online. Você que disse isso. E eu disse isso é um paradoxo quando se diz e que se sabe que nós não temos acesso a todo mundo. Quer dizer, nem todo mundo tem acesso à internet, etc. E eu não sou contra que se diminua as propinas. Eu até sou a favor do ensino gratuito.
Mas nas privadas temos que pensar nas consequências. Mas há Sabe que ponto nós nem aqui. estamos, nós nem estamos em desacordo. Você é que sempre Não. dá a impressão que estamos em Não, desacordo. não é desacordo. O que Então. o doutor Ganhou está a dizer, as pessoas devem voltar à escola. Temos uma outra Não, coisa, isso que é está a depois- querer entrar. e depois Voltar à também escola falou- era uma forma E de depois resolver. também falou sobre o pagamento. Espera, né? eu disse, voltar à Sim. escola é uma Bernardo. forma de resolver o problema. E aí vocês vão ter que arranjar o dinheiro. Eu tenho uma questão Onde é que nós para o vamos arranjar o Bernardino. dinheiro? Para Então, presidente. o que eu lhe disse é que o problema aqui é a queda de rendimentos. E nós temos as aulas online apenas para mitigar o problema. Nós sabemos que não tem qualidade, sabemos que é difícil. Mesmo aqui na cidade, a internet falha muito. Doutor Ganhou, as aulas Eu tenho online uma questão. não podem substituir Não podem as aulas. substituir. É mesmo só para manter. É só para mitigar o problema. Mas questão nós é a estamos aqui a seguinte. discutir o problema Não pode haver econômico das avaliação. escolas. Não pode haver avaliação, então. A avaliação tem que haver, mas presencial. A questão é a seguinte, vai avaliar, vai ter aprendido como. A questão Como é, não expliquei as salas com espaçamento? Vocês hoje estão todos distantes. Não, 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 explicou, não, doutor. explicou. Não, explicou. não, prática, explicou, prática. Eu acho que está na hora de Não, 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 Porque não, vocês não, 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 estão não, sérios não, aqui. não, O explicou. doutor ganhou para dizer que eu disse coisas que não disse. Explicou. Não, Não, desculpem doutor, lá, pá. explicou. Vamos lá com Não, calma. explicou. Vamos com calma, vamos com calma. Doutor Ganho. Não, é que eu já o estou a seguinte, ficar à vontade Eu tenho uma aqui, questão, já. doutor. Há uma questão. Estamos aqui a discutir a questão da qualidade e pagamento das propinas. A questão vai mesmo para o presidente, não é? Aqui somos imparciais todos. É o seguinte, falamos da qualidade e a qualidade pode ter quando as aulas forem presenciais, não é? E propõe-se o pagamento de 50% das propinas. Quer dizer que nós queremos as aulas online sem qualidade e pagar pagar 50%. menos. Então ainda não Vai ter entendi menos exatamente qualidade qual é, Bem, é o seguinte. qual é a ideia fundamental. É o seguinte, eu disse, naquilo que é o princípio, nós até podíamos pedir não pagar nada, né? Podíamos exigir isso, mas nós temos a nossa postura e estamos cientes, respeitando as nossas instituições, sabemos que somos estudantes dessas instituições. Eu disse uma coisa aqui muito bem clara, os custos reduziram. Os custos que a instituição de ensino tem. Uma instituição gasta muito com energia, acima de tudo. A fatura de energia de uma instituição de ensino realmente são vários recursos. Energia, já ar-condicionado, já água, etc. Esses outros custos baixaram, né? Estamos cientes disso. Segundo, não queremos aqui invalidar ou reduzir a zero o esforço do governo ou de instituições a quererem lecionar no sistema online. Respeitamos. Por estarmos a respeitar e por estar-nos a servir essa plataforma para aquilo que é a prática que nós vamos aperfeiçoando, nós comprometemos em pagar 50%. Não há necessidade e nós estamos no direito de pagar 100%. Enquanto nós Esse temos tudo 50% é isso. para pagar as despesas, nós estamos a pagar pela qualidade do ensino, porque eu ainda não posso Não, entender. a qualidade é uma outra coisa. A qualidade, Mas aqui no assunto. a qualidade, eu menti a qualidade sim e eu disse que se nós quisermos fazer da plataforma online como uma plataforma que possa substituir as aulas presenciais, nós vamos ter o problema da qualidade. Nós estamos prontos e preparados para estudar nessa plataforma online. Concorda Estou a com o falar- doutor Ganho quando diz que temos que voltar todas as escolas? Eu discordo, porque eu não sou ninguém para discordar com uma orientação presidencial, um decreto presidencial. Se há um decreto presidencial, país democrático. o Presidente da Podemos República... dar as nossas opiniões. Sim, eu concordo. O Presidente da República, obviamente, seguiu aquilo que são orientações da OMS. Nós vimos níveis, nós estamos no nível 3, né? E cada nível tem as suas orientações. Isolamento do pessoal, o número de pessoas em um certo local, etc. Então deve-se parar de estudar, porque eu não estou entendendo. Então, Presidente, existem vamos níveis traduzir isso em 500. que a OMS, a OMS 50% sim, Ou se quer para de garantir estudar a alguma vez. sobrevivência dos professores. dos professores. Ponto final. E não Sim. estudar, porque não há qualidade. Não, Não. não estudar também não. Não estudar também não. não. Eu disse bem. Qual é a ideia Não, não, não. fundamental? Eu O disse. estudante Sim. tem que continuar a estudar Sim. para garantir Online. a prática online. Exatamente. Até pode ser online, tem que garantir a prática. É Online, isso. na prática, é isso. Não pode perder o distanciamento total com a escola. Exatamente. E quanto às avaliações? Não há avaliações. Tem avaliações. Sim, não há avaliações. Ponto final. Problema Dessa forma invalida-se o ano acadêmico. Como é que Minha será querida, a questão minha querida, da- não estás a perceber. do Eu aqui estou a dizer o fim das seguinte. aulas? Eu estou a dizer o seguinte. As aulas na plataforma ouvindo. online. Tá.
na plataforma online. É o que disse o seu colega. É uma forma de nós praticarmos e temos prática. O doutor Sim, Ganhou também exatamente. disse. Doutor Mas Ganhou você não disse. disse. Então, Mas também ele não as disse aulas, isso. O doutor doutor Ganhou não disse não sei o quê. Então, as aulas presenciais, as aulas que vão validar, que vão nos dar a certificação, serão essas Não, aulas as aulas posteriores. presenciais, posteriores né, Ok. e presenciais. É basicamente isso. Basicamente isso, exato. Exato. Sim. Então, os 50% é para garantir a subsistência, a vida dos professores Não só. que estão a lecionar no ensino privado. E não só, porque há muitas outras pessoas. Por Estamos exemplo, cientes, há uma- estamos há- cientes. privado. Os maiores gastos, O público- os maiores gastos até nem são na energia, na água, na luz, não sei o quê. Tenho que discordar um bocadinho com o meu presidente dos estudantes. Os maiores gastos são os salários dos professores, salários dos ajudantes, salários dos dos limpadores, funcionários. dos funcionários, tudo isso que mesmo se vão para casa, eu perturbo gravemente a vida deles. Se eu disser, olha, vocês estão suspensos na base do artigo tal, ficam 3 meses em casa ou até acabar o estado de emergência e os salários começam a entrar de novo. Não, então, espera, mesmo se que fique espera, nesse ainda tem tem que outro pagar. aspecto. Tem que se pagar 75% no primeiro mês na suspensão. Depende. Mas tem Pode que ser ser, assim. pode mas ser. tem que ser. Está a ver? Legalmente tem que ser Não, assim. mas eu até posso invocar uma outra cláusula que é eu estou na falência e fechar tudo. E passado um tempinho dizer, olha, já recuperei e abri de novo, com outro nome. Há muitas Ganho. empresas a fazer isso. Doutor Ganho Não, tem atenção. estratégias. Vocês têm que estar atentos às consequências disso. Eu não sou contra que o estudante pague menos. Eu, como eu disse, na função pública, quer dizer, no estudo público, o Estado podia fazer um esforço de arranjar esse dinheiro e pagar os professores. E o estudante não pagar nada. A Associação Mas Nacional dos não Estudantes. também um aspecto, as rendas de uma escola privada Sim. são elevadíssimas. Sim. A energia são 15, 20 mil meticais, dependendo do tamanho da escola, mas 2, 3 alunos já pagam isso, dependendo também da propina. Exato. Então, as rendas e o coisa. Eu não posso dizer ao meu inquilino, olha, epá, já não pago mais a renda. Ele também já começa a chorar do lado dele. Tudo isso, a empresa. E depois, nós podemos mudar de escola também. Ir a buscar outra escola, ir para outro sítio. Tudo isso vai perturbar. Então, eu não sou contra que se pague. E até 50% eu acho que até é uma atitude correta. Estar disposto a pagar 50%. Simplesmente temos que pensar nas Mas tudo consequências. é de bom coração. É aceitável, de tom. bom senso. Não é bom coração, é bom senso. É de bom senso. É bom Muito senso. obrigado, Eu diria muito que é bom obrigado, senso. Ganho, muito Não, obrigado. mas isso eu não digo que não. O que eu estou a explicar é que nós temos que ver o outro aspecto, do outro lado. Do aspecto, temos que separar as privadas e as não privadas, do Estado. As privadas, como disse a menina, a Marlene, Vai entrar daqui a pouco a Marlene. a Marlene tem razão quando diz que muitas dessas escolas vivem no dia a dia. Vivem no dia a dia, não conseguem acumular reservas para situações de crise como estas. Alguns privados têm a sua capacidade financeira privada, que quando há problemas injetam. Mas isso também não é justo. Pronto, então, não é dizer que eu sou contra, não. Eu até, como digo, eu gostaria que o ensino fosse gratuito. No privado não é possível e a pessoa quando opta por ir ao privado sabe as consequências. Ah, privado? Não. Eu acho que o contrato social que tem não é justificação. Para mim, a verdadeira justificação disto é a perda de rendimento dos alunos ou dos seus encarregados. Essa que é a justificação válida para se pedir 30%, 50% ou mesmo 0%. Então, o produtor Ganho tem que estudar caso a caso. Eu, não eu, numa eu, eu generalidade. diria que o ideal seria negociar caso a caso cada estudante. Ok, doutor Ganho, vamos encerrar com a sua Muito participação. obrigado. Últimas considerações. E quero já ficar. Não, hoje foi um debate interessante. Não estou zangado, eu gosto destas coisas. Acho que Nem nós, mostra. é. Não, eu sei, mas eu reagi talvez um bocadinho mais Não, doutor Ganho, Não. efusivo tem que os ser. outros, mas na realidade eu não estou zangado. Eu gosto deste ambiente, a sinceridade sai e tudo. Agora, não podemos confundir as opiniões. Eu sou às vezes complicado no que explico, então pode levar a pensar que eu às vezes estou contra um assunto ou não. Não, eu sou contra um aspecto, não contra um assunto. Eu penso que é muito bom esta iniciativa de se negociar as rendas, mas tem que se estudar de forma diferente entre o privado e o público. Exato. Muito É a minha obrigado. sugestão, eu não mando nada. Muito obrigado. Tivemos então a participação do Dr. Ganhu, que habitualmente está connosco, aliás, de segunda a sexta-feira, a quem agradeço. Certamente que amanhã voltamos para mais conversa. Vamos agora chamar a Marlene, que também é da Associação Nacional de Estudantes.
a Associação Nacional de Estudantes, para que vai também entablar esta conversa conosco. Há aqui enormes desafios para os estudantes nesta fase em que observamos já mais de 30 dias de estado de emergência. Aqui a questão dos valores, as propinas, há a questão das aulas, as aulas virtuais, as aulas online. Esta questão, não há familiarização, estão preparados, não estão preparados como estudantes. É um pouco disto que vamos continuar a abordar então com a Associação Nacional de Estudantes. É um leque de assuntos, todos eles muito importantes, Helder, porque nós podemos até pensar que é só o estudante que sofre. Tem um professor, tem os pais encarregados de educação também. Os professores também são pais encarregados de educação. Né? Temos que pensar, o professor é também um funcionário, é uma pessoa que também está a sofrer a questão econômica dessa pandemia. Exatamente. Então temos que olhar para um geral e há que parabenizar também a associação. Estamos aqui a falar sobre a questão de 50%. A associação, ou seja, a União Nacional de Estudantes, olha também pela questão das despesas que as escolas devem arcar e, olhando para esse ponto, eles não pedem a anulação da taxa de propina, ou seja, do valor que se paga pela propina, mais o pagamento em 50%, ou seja, os estudantes estão dispostos a pagar em 50% o valor das propinas para que as universidades privadas, em particular, possam pagar as suas despesas mensais. O Dr. Ganhu, em contrapartida a esta situação, sugere que se olhe de forma diferenciada para o ensino privado e o ensino público, ou seja, para o Dr. Ganhu, o ensino público não deve-se pagar nada, pelo menos nesse período de estado de emergência. Já temos a nossa outra convidada, já está presente. Bom dia, bem-vinda, pode se apresentar aos Marlene de quem? Marlene Chimenez. Chimenez. Sim, Chimene? Sim, Chimene. Chimene, ok. Sou representante de estudantes, sou a presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Naxinguéia. Okay. É uma universidade privada. Ok. E também Pode falar um bocadinho mais alto, E também estamos nesse dilema do pagamento de propinas. Exato. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que o estudante está a pagar por um serviço. Sim. Há contrato nisto. Então, no pagamento desse serviço que o estudante está a efetuar, houve uma quebra de contrato. Assim. Pelo que as universidades agora não estão a dar as aulas presenciais, que é aquilo que o estudante tem pagado. E a lei diz, em caso de estado de emergência, na quebra do contrato, deve haver consenso entre as duas partes. E não está a haver consenso. Não está a haver, quer dizer que as direções privadas, em particular, devem apresentar esta parte privada do ensino, simplesmente tomaram decisões e não entraram em conversa com a outra parte do contrato, não é? Sim. Isso não é só para as universidades, não se restringe ao caso das universidades. Temos as escolas privadas de ensino secundário, de ensino primário, que os estudantes continuam a pagar 100% das mensalidades. E o que é que esses estudantes têm? Nem aulas online têm. Exato. Os pais encarregados da educação vão lá buscar fichas e aqueles estudantes têm que resolver fichas. Mas como é que é interessante, como é que se resolve fichas sem antes ter havido aula? O presidente da União Nacional de Estudantes, como é que acha que o estudante vai resolver uma ficha sem ter tido aula? Será que está-se a confiar na telescola? Muito obrigado. É um pouco disso que eu estava aqui a explicar. Não faz sentido haver resolução de uma ficha sem uma aula prévia dada, né? E aquilo também que eu estava aqui a explicar sobre as aulas que os professores não coordenam com os alunos, com os estudantes. Hoje às 22 vamos ter aulas. Como é que é? Não faz sentido, né? Hoje às 23, às 2, outros 0 horas. Está aí uma ficha, mas não foi explicada de forma exaustiva, etc. Por aí. E não há mesmo domínio da plataforma por parte do próprio professor. Outros até abandonam a plataforma, vão para o WhatsApp. Não foi aqui combinado que a aula devia ser no WhatsApp. Não foi combinado isso. A aula deve ser na plataforma. Mas falando em WhatsApp, qual é o benefício de ter aulas no WhatsApp?
Você já tem essa experiência? Primeiro, deixa-me dizer que há uma má percepção. Na maioria das universidades não está-se a ter aulas online, está-se a ter um acompanhamento online. Isso não é aula, Não é aula, é um acompanhamento. acompanhamento, porque os docentes simplesmente só mandam matéria e dizem aos estudantes estudem. E mesmo nas universidades, algumas que dizem estar a ter aulas online, num caso de 6 cadeiras, só 3, 4 docentes é que conseguem dar. Não há efetivamente aulas que está-se a dar para os que justifiquem o pagamento na totalidade. Então, esse é o nome, aulas online, efetivamente não está a acontecer o que se diz que devia acontecer, que são as aulas online. Só se faz um acompanhamento online. Sim. Porque o WhatsApp, realmente, como é que se vai ter ali o docente? Quais são as plataformas que devem ser usadas para as aulas online? Por exemplo, temos o caso da USTM, é um exemplo. Eles aceitaram, negociaram com estudantes, entraram numa concordância de pagamento de 50% para o mês de abril, antes da renovação do estado de emergência. Eles criaram uma plataforma para aulas, para a universidade. Nesse aspecto, eles fizeram bem. As outras universidades, o que é que dizem? Ou estudantes ou docentes encontrem uma forma de dar aula. Se o docente quiser dar no Classroom, dá. Se o docente quiser dar no Zoom, dá. Se o docente quiser dar no WhatsApp, dá. Nós vamos estar ali, metem alguém da instituição que é para controlar as aulas e, efetivamente, não acontece nada. Imagina uma universidade que tem mais de 50 turmas e o corpo diretivo é afunilado. Como é que esta direção vai me dizer que consegue controlar o andamento destas aulas? Como? Como é que consegue fazer o controlo? Daí a questão mesmo, eu volto a falar sobre a questão das avaliações. Qual é a mensagem que vocês querem deixar ficar para os vossos docentes que vos avaliam, mesmo tendo essas ditas aulas online? É que, em primeiro aspecto, a avaliação já é um caso assim profundo. Primeiro, porque o próprio docente não teve uma formação para dar aulas online. Todas as universidades que dão aulas online, que têm ensino online, aqueles docentes passaram por uma preparação para chegar àquele estágio. Os próprios discentes também tiveram uma preparação para ter aulas online. Então, por que as universidades estão a enganar os estudantes, a dizerem que eles estão a ter aulas online, que antes não foram preparados, os docentes também não foram preparados e que devem pagar 100%? Falando em preparação, há pouco tempo, o Ministério da Saúde entrou em acordo, em consenso, para se ter aulas em módulos, não é? Ministério da Educação. Ministério da Saúde. Ministério da Educação, aulas modulares, não é? Esse sistema modular, isso foi implementado, deve ser no fim do ano passado, para o ano passado. Então, entrou-se num período de formação para quem ainda não tivesse essa formação. E para aulas online, aconteceu, já não se vê as escolas, já deve-se entrar nas aulas online. Foi uma agressão aos estudantes. Sim. Como estudantes, nós estamos cientes que é uma situação que encontrou a todos desprecavidos. Entretanto, não podem haver filhos e enteados. Isso também quero chamar um pouco a atenção do governo. Nós estamos numa situação em que as empresas estão a fechar. A CTA já se pronunciou em cerca disso. Já há mais de 12 mil desempregados ou em estado de... então, nisso, em suspensão, estão a receber 70%, depois vão receber 50%, depois vão receber 25%. Então, já não há um rendimento. Para quem fazia muqueiro, quem fazia negócio, já não pode viajar à China, já não pode ir à África do Sul. E muitas dessas pessoas que estão nas universidades vivem disto. Até porque as universidades são empresas para algumas pessoas também. Sim. Sim. Então, as pessoas já não têm como pagar as propinas. Estamos num estado de pandemia. Exato. Isso afeta a todos. Como é que agora o Ministério diz que não pode intervir na negociação? Ele só pode estar a apelar a ser padrinho de todos, mas não pode intervir efetivamente para que haja uma redução,
se o mesmo governo aceita que empresas paguem 70%, 50% e 20% de salários. Mas é aquela coisa que eu estava aqui a questionar. Subsidiar a educação também não seria uma coisa extraordinária. Não precisa ser a 100%. Olha, dos 50%, nós vamos acreditar com mais 25%, vamos ajudar. Nesta altura, o que nós precisamos é de união, é de ajuda mútua. Como é que fazem chegar a informação ao governo para a redução de 50% das propinas? Nós andamos em reuniões com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Entretanto, estamos aqui, ainda não tivemos consenso. Ok. Ainda estão na fase apelativa, não é? Nós já estamos desgastados com a situação. Exato. Confessamos, né? Alguns dos nossos colegas estão a pagar, outros não estão a pagar. Como é que está a situação daqueles que não estão a pagar? Não estão a pagar, entretanto, as universidades neste momento não podem cobrar multas. Por causa do estado de emergência, eles não podem cobrar multa, também não podem dizer ao estudante que não pagou, ele não pode ter acesso às aulas online. Estão a ser avaliados? Devem ser avaliados. Mas o que é que vai acontecer? Este estado de emergência passa. Aquele estudante que não pagou a mensalidade fica com uma dívida com a Constituição. Realmente, e ele fica com uma dívida com a Constituição e em contrapartida não teve aulas, porque também não tinha condições, pressupõe-se que quem não pode pagar também não tem condições de ter as mesmas aulas. É um pouco disso. Presidente, eu quero fazer agora um desafio. Fomos encontrados todos em contramão. O presidente até senta de forma agastada. O que está planificado como Associação Nacional de Estudantes, por forma a fazer face a este tipo de situação, preparar os estudantes a ter aulas nestes formatos virtuais? Já foi pensado nisso? Bem, é aquilo que eu estava aqui a dizer, que esta questão da introdução dessas aulas online trouxe uma outra forma de pensarmos, que já devíamos estar adiantados, né? Porque o mundo já vive disso. Nós temos representantes em quase todos os países do mundo. Estava a falar hoje para nós está a ser barulhão, porque estamos a tentar usar as TICs. Sim, estava a falar hoje com uma estudante que está no Japão, uma moçambicana, e eles estão a fazer avaliações, etc. Eles já estavam preparados para isso. E nós também cá, aqui também estamos preparados. E também há vários serviços que devem estar também em condições, como é o caso da internet. Porque por vezes não é só o sistema, é a própria internet. Eu particularmente uso a internet dia a dia. Toda semana passada as operadoras não estavam boas. A internet é muito lenta, etc. Então, o país já deve se preparar. E por acaso é o mesmo ministério que nós estamos a negociar, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Ensino Técnico Profissional. Então, há que nos prepararmos. O desafio também ao governo para estabelecer... Qual é a resposta quando vocês fazem o questionamento de se melhorar a questão das TICs? O que é que eles dizem como Ministério? Ilustre, como Ministério é que estão a trabalhar, né? Estão a trabalhar, estão a melhorar. A própria plataforma, o Ministério é que desenvolveu, foi o Ministério que desenvolveu essa plataforma online. O Ministério está a trabalhar, né? Nós também como estudantes vamos dar o nosso contributo, e também temos estudantes informáticos que nós também vamos alocar ao Ministério para poderem ajudar, colaborar. Assim também vamos ter uma central de estudante que nós podemos reportar alguns problemas e de forma breve e rápida pode ser solucionada. Então, Marlene, um pouco disso. Como é que vocês estão a lidar com isso, com os estudantes que estão não só na tua instituição, mas ao longo de outros pontos do país e em zonas recônditas, onde a internet é quase que inexistente? Estamos a falar, por exemplo, Nangade, na província de Cabo Delgado, zonas afetadas por conflitos. Temos a zona norte, temos a zona centro. Como é que está isso? É um fato curioso, porque aí já não é um problema só das universidades privadas, das públicas. Assistimos que na UEM os estudantes estavam nas residências, tiveram que voltar, e alguns estão a ter aulas online, ou deviam ter aulas online. Se estamos a dizer que um estudante está na residência, depende da bolsa que recebe. Talvez o estudante nem tenha um dispositivo para aceder às aulas. Sim.
e depois vai para uma zona recôndita. É engraçado porque há dias eu liguei para alguém, tínhamos que ter uma reunião via Zoom. Disse, a rede aqui em Niassa não está boa. Era para termos um encontro para falar em torno e avaliar como é que vai a negociação com as universidades. E temos essa dificuldade, que é persistente. Então, como dizia o presidente, nós de facto não estamos preparados para ter aulas online. Temos muitas variáveis que não estão ao nosso favor em relação a isso. Mas também não estamos a dizer que se inventem novas coisas num caso de pandemia. O desenvolvimento é contínuo e é passo a passo. Não porque surgiu uma pandemia nós vamos fazer e vamos conseguir alcançar resultado. Não. Mas também as medidas que devem ser tomadas face a esta pandemia têm que ter em conta as nossas dificuldades. Temos estudantes que não estão a ter aulas. Por isso que o presidente dizia que estas aulas não podem substituir as presenciais. Porque depois como é que ficam os estudantes que não têm como ter acesso às aulas online? Sim. Há muita gente que entrou para a universidade este ano. Já a entrar para a universidade contava com o ensino presencial e foi agredido. Todos nós fomos agredidos com esta situação. Bom, todas as áreas foram agredidas. Como é que vocês lidam com estes estudantes do primeiro ano que têm que lidar agora com este formato de ensino? Nós masas, as masas são as pessoas que estão mais tempo na universidade. Sim. Costumamos a dizer, os novatos, os calouros nem tiveram tempo de postar na sala de aulas. Sim. Então, eles não tiveram tempo de socialização. No primeiro semestre, o que acontece com as pessoas que estão a sair da transição do ensino geral para o ensino universitário é uma contextualização. Eles têm uma integração nas primeiras cadeiras. Eles nem sequer tiveram tempo para ter essa integração. Estão a pagar, sei lá para o quê. E é estudante que tu vais cobrar a 100%. Pois é, os representantes dos presidentes aqui estão agastados com as negociações. Ministério da Educação, estamos a pedir para ouvirem os nossos Já procuraram o Conselho de Reitores? Por favor. Os telespectadores também podem contribuir. Contribuam, ajudem os presidentes. O que também, se calhar, é falta de apoio, não é? Os colegas colaborem. Há uns que dizem, eu estou a pagar, eu não me importo. Está aqui a presidente, é um exemplo. Ela pode pagar um pouco, mas ela está a representar, entendem? Ela está a representar, então contribuam. Linhas abertas, por favor, Regi. Temos um participante a partir do Facebook. Bom dia. Esse assunto... temos alguém em linha, né? Quem está em linha? Linhas abertas. Okay. Tá certo. Não... Bom dia. Esse assunto é um pouco complicado porque envolve muitos fatores, partindo das próprias instituições de ensino superior ao estudante. Este é o Jacinto Mongane. É complicado mesmo, mas é preciso apoio, né? Os presidentes estão aqui a representar a todos os Presidente, estudantes. há quanto tempo nesse mandato? Também farei contratos em contrapé, vamos começar? Começaram, já tiveram. Vocês são como presidente da República. Começou e não tem um pepino para resolver. Não. Por acaso não. Eu já estava, deixo o mandato, deixo a presidência este ano. Sim. Depois tem que vir os outros, né? E há quanto tempo de presidência? Deixa a presidência, mas há quanto tempo? Este é o segundo ano. É o segundo ano. Nas associações de estudantes, os mandatos têm 2 anos. Ok. Os mandatos têm 2 anos. Então, vamos evoluindo, particularmente, eu também, como presidente da União, já estamos a preparar até a Assembleia, que nos encontrou e, em contrapartida, tivemos essa situação aqui do Covid, pelo que não podemos realizar uma Assembleia. Mas também já estou de saída. Isso é que eu fecho em grande. Não há condições de fazer a Assembleia pelo Zoom? Exato. Não há. A internet também não ajuda tanto. Sim. Queremos todo o país lá, não há condições para isso. Então é basicamente isso. É importante também resolver os problemas de estudantes. Essa é que é a nossa missão. Estamos aqui. Isto não é um pensamento pessoal, que as pessoas não me levem a mal. Não sou eu, não é ela. Estamos a resolver assuntos dos estudantes. Estão a ter apoio dos outros colegas. Sim. Colegas. Só para perceberem, nós como presidentes da Associação de Estudantes recebemos chamadas de estudantes, dos encarregados de educação, outros até choram. A dizer, filha, eu não sei como é que eu vou pagar a mensalidade para o meu filho. E não é só do caso de laboral. Os do posto laboral também, que são eles mesmos a pagar as suas mensalidades. Exatamente. Pior. Ligam. Nós não sabemos como é que pagaremos.
E o que vai acontecer é uma chamada de atenção até às próprias universidades. Muitos estudantes não estão a pagar as mensalidades. O que eles estão a proteger neste momento pode virar contra eles. Porque se eles alegam que têm contas a pagar, com estudantes a não pagarem as mensalidades, eles não terão dinheiro para pagar as contas que têm a pagar. E podemos assistir a um cenário que daqui a 8 ou 6 meses, universidades fechem, porque já não têm dinheiro para se suster. E onde é que irão estudantes que se inscreveram naquela universidade, que talvez estão no segundo, no terceiro, no quarto ano? E questões de mobilidade acadêmica em Moçambique É outro assunto. É outro assunto. Complicado. Então, um assunto que parece entre estudantes e o Conselho de Reitores pode virar uma catástrofe. Então, não é um assunto simples, não deve ser levado de ânimo leve, porque pode ter contornos muito preocupantes que vai levar o ensino superior à rota. Pois é, últimas considerações, já temos outro participante, mas temos que mesmo cumprir com os nossos compromissos comerciais para ter a repetição. É o seguinte, eu tenho a vos dar força, continuem nessa força, não fiquem agastados, né? Força, e estão a representar um número elevado de pessoas. Falou aqui de questões até sentimentais, de pais encarregados de educação que acabaram ligando porque não estão a conseguir pagar. Então, vocês são a força motora de vários estudantes que estão a clamar por socorro. Últimas considerações. Um aspecto que eu queria deixar aqui é a situação das mensalidades não é só do ensino superior. Temos o ensino secundário, temos o ensino primário, que está a ser muito ignorado. Mas no ensino primário e ensino secundário é até pior que o ensino superior, porque nem está-se a ter as tais ditas aulas online, que para mim é acompanhamento. Então, tanto o Ministério da Educação, assim como o Ministério da Ciência, do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, deve ver todos esses aspectos. Deve intervir a favor do ensino em Moçambique. Não é a favor dos estudantes, não é a favor do Conselho de Reitores, é a favor do ensino em Moçambique. Olha, nosso tempo já foi embora. Presidente, Vamos para o últimas intervalo. 30 Últimas 30 segundos. segundos. Muito obrigado, é só agradecer. Nós estamos aqui a lutar por esta causa e vamos sempre. Vocês têm algum e-mail, redes sociais? Sim, União Nacional dos Estudantes. Depois nós vamos enviar também o nosso comunicado para aqui, Ok. com posicionamento de estudantes. União Nacional dos Estudantes das redes sociais. Certo. E aqui estamos, né, para poder resolver essa situação dos estudantes. Muito Obrigado. Muito obrigado. Vamos aos Obrigado. comerciais. Voltamos já com as Voltamos notas já. da atualidade, atualização das 12 horas. Bom dia. O lugar ideal para realçar a sua beleza é no Mais Bela. Prestamos serviços de beleza como manicure, pedicure, cabeleireiro, make-up, massagem e muito mais para adultas e crianças. O nosso diferencial está na hospitalidade. Aconselho-vos a vir ao Mais Bela, para ficarem mais lindos ainda. Porque nas nossas mãos você é a mais bela. Localiza-nos na Avenida Emília Daús, número 500, Res do Chão. Quer estar na moda? Com elegância, estilo e conforto? Então, venha a CS Fashion. Temos para si artigos europeus exclusivos, desde sapatos, bolsas, make-up, acessórios, roupa feminina, roupa masculina e roupa infantil. Estamos localizados no Maputo Shopping, terceiro andar, loja número 316. Visite-nos e compre através das nossas vendas online. Contacte-nos. CS Fashion. Viva sem fronteiras. Na marcha, faz tão bem. Na marcha, faz tão bem.
Vamos a atualizar a informação a esta altura do dia, olhar para a venda ilegal de medicamentos, onde um idoso de cerca de 62 anos de idade foi detido pela Polícia da República de Moçambique. Um idoso de 62 anos de idade foi detido em Maputo pela Polícia da República de Moçambique devido à venda ilegal de medicamentos. A detenção foi feita graças à denúncia, depois de uma das pessoas a quem vendeu medicamentos ter se sentido mal. Meu irmão não estava a sentir bem, foi ao hospital, foram lhe dar comprimido. Ele chegou em casa, tomou no domingo, tomou na segunda. Depois saiu, foi no mercado ter com esse vovô aqui para vender comprimidos para ele. Venderam, ele voltou para casa, a mim não me disse nada, voltou para casa, começou a tomar esses comprimidos daquele vovô. Ele começou a passar mal ontem. Eu lhe levei para o hospital, minha mãe não estava, eu lhe levei para o hospital. Chegamos lá, lhe atenderam. Afinal, o que você tomou para você estar assim? Porque ele estava inconsciente. O que você tomou? Ele disse, fui comprar comprimido no mercado, tomei. Então lhe aplicaram injeção, ele ficou um bocadinho fraco, depois levamos para aqui. Depois fomos levar esse vovô ontem. Por sua vez, o idoso de 62 anos confirma ter receitado os medicamentos e afirma que pratica o negócio há 20 anos. Meu amigo traz medicamentos na minha banca. Meu amigo vive no bairro de Compone, mas não conheço a casa dele. Meus amigos ensinaram-me como receitar os doentes. Não sei onde eles adquirem os medicamentos. Acho que ele trabalha na farmácia. Tenho medicamentos de malária e febre. Para descobrir que a pessoa tem malária, o doente vem e diz: eu vendo estes medicamentos no mercado Vulcano. A Polícia da República de Moçambique explica os passos que serão dados a seguir. E nós aproveitamos, portanto, esta oportunidade para apelar aos cidadãos que toda aquisição de medicamentos deverá ser em lugares convencionais, deverá ser em farmácias, quer dos hospitais públicos ou farmácias privadas, e não aderir-se a estas farmácias ou estes locais de venda de medicamento de forma clandestina, porque o resultado pode ser o indesejado. Em vez, portanto, de curar alguma doença, poderíamos estar a agravar, portanto, determinada enfermidade por via de consumo ou ingerência de medicamentos fora de prazo ou de prescrição imprópria, ou ainda medicamentos que estão mal conservados e tornam-se, portanto, veneno em vez de algum medicamento que vai servir para curar ou salvar a vida. Conseguimos, por via destes denunciantes que foram vítimas também, portanto, desta venda ilegal de fármacos, chegar a este ancião, e nós efetuamos a sua detenção e vamos, obviamente, encaminhá-lo para a sua responsabilização criminal. A venda ilegal de medicamentos tem sido uma prática que incomoda as autoridades, pois a atividade resulta da conveniência de funcionários do Sistema Nacional de Saúde. No âmbito da prevenção contra a Covid-19, o Mercado Janete conta com um túnel desinfectante oferecido pela comunidade muçulmana da cidade de Maputo. Trata-se de terceiro túnel oferecido aos munícipes da cidade de Maputo pela comunidade muçulmana no âmbito das medidas de prevenção da propagação da pandemia de coronavírus no país. O representante do movimento religioso diz que a aquisição deste equipamento resulta da angariação de fundos feita pelos membros da comunidade muçulmana no quadro das ações filantrópicas e de cidadania que são levadas a cabo pela congregação. Uma vez a comunidade montana trabalha há vários anos, mas muitos anos, em ação social, ação humanitária, e não podia ficar indiferente a essa situação, especialmente na cidade de Maputo. Assim, foi desenhado 3 projetos, um na produção das máscaras para distribuição aos mais necessitados, que já está em andamento, a desinfecção na zona da Baixa, das ruas da zona da Baixa, também é um projeto que já está, graças a Deus, em andamento, e a entrega de túneis, que até então já foram entregues 2 túneis. Esse é o terceiro túnel aqui no Mercado Janete. Um gesto que para a idilidade da capital do país só pode trazer resultados esperados com ações combinadas. Nós precisamos de seguirmos outras medidas complementares, que é a lavagem das mãos,
distanciamento social e outras medidas que nós temos que seguir. Por seu turno, a chefe do mercado Janete apontou que o túnel desinfetante vem conferir mais segurança a todos os utentes do mercado, algo que era difícil com apenas baldes de água e sabão. Nós sentimos-nos privilegiados por ter este túnel, que mal que a pessoa entre ao mercado, desinfete-se e a sua saída faça o mesmo. Porque antes tínhamos aquele processo que era da lavagem das mãos e temos aqui uma equipe permanente da Five Star que desinfeta as mãos, tanto a entrada e como a saída. Então, vindo cá ao túnel é um reforço de grande valia mesmo, porque desinfeta todo o corpo e assim minimiza mais ou menos a infecção do Covid-19. Pela eficácia comprovada na desinfecção de pessoas, túneis idênticos estão a ser montados em vários cantos do país por parte de iniciativas de pessoas singulares e coletivas, tendo como foco os mercados, hospitais e principais entradas e saídas de pessoas, de modo a reduzir o alastramento de bactérias causadoras de coronavírus. Os empreendedores da Associação Saúde e Desenvolvimento Rural produziram um sistema de lavagem de mãos designado Sistema Clara, no âmbito da prevenção e combate ao Covid-19. O equipamento permite a lavagem das mãos sem o contacto com o recipiente que contém água e sabão. É mais um caso de inovação que surge em tempos de crise. E desta vez o equipamento vem ajudar a mitigação da propagação da pandemia de coronavírus no ato de lavagem das mãos. Com a inovação feita pelos jovens da Associação Saúde e Desenvolvimento Rural, todo o processo de lavagem das mãos é feito pelos membros inferiores, evitando qualquer chance de contaminação dos recipientes, segundo explicou o mentor do projeto, Johnny Ernesto. Vou expelir o sabão líquido através de um pedal. Logo a seguir, com o outro pé, vou abrir a água. Observando aquele que é o tempo de lavagem de mãos. O promotor do Sistema Clara fala de outro projeto mais inovador que poderá ser lançado brevemente para a prevenção da pandemia de coronavírus, contudo, carece de apoio financeiro para a sua materialização. Fizemos outra observação na comunidade de novo. Fizemos desta vez é que, diante do coronavírus, nós temos visto e usa-se os baldes ou compressor, aquele que nós vemos nas paragens, em que é usado para pulverizar. Tem lá uma pessoa, no entanto, existe uma forma de podermos fazer a desinfecção sem a necessidade de ter uma pessoa presente, tanto dos automóveis quanto de espaços públicos como hospitais. E esse sistema baseia-se no uso da luz ultravioleta, que é usada tanto no tratamento de água. Esta luz ultravioleta já foi provada cientificamente que mata os outros tipos de coronavírus, como é o caso do SARS de 2002. Nós estamos a desenvolver essa pesquisa, já fizemos alguns contactos, no entanto, nós gostaríamos de comunicar a toda a sociedade, em qualquer um que possa nos apoiar a desenvolver esta pesquisa, porque esta pesquisa em particular é além daquilo que é o nosso orçamento. Então, dependemos do vosso apoio. E o secretário da Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburg, que testemunhou a apresentação dos equipamentos, encorajou a todos os jovens a prosseguir com iniciativas locais para resolver problemas locais. As 10 primeiras unidades do sistema foram adquiridas por uma organização italiana e foram oferecidas aos representantes do mercado Estrela, o Lar do G12 de Maguanine C,
ao Gabinete de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, ao Centro de Saúde de Ilhavela, ao Hospital Feminino de Machaquene, ao Mercado de Spamanini, ao Hospital Psiquiátrico de Infulene, ao Infantário da Matola e à Associação Boca de Fumo. O Covid-19 desafia-nos a continuarmos cada vez mais a transformar a nossa economia de uma economia de serviços para uma economia mais produtiva, onde o que produzimos gera emprego, renda para quem produz, servindo o país, a região e o mundo. No local houve ainda a demonstração de lavagem correta das mãos, tendo em conta a pandemia de Covid-19. Passamos agora a ler o comunicado de imprensa da Presidência da República. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, redefiniu através do decreto presidencial as atribuições de competências do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, aprovadas pelo decreto presidencial, no abrigo do disposto no número 1 do artigo 46 da Lei nº 7/2012, de 8 de fevereiro. Segundo o decreto presidencial, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos é um órgão central do aparelho do Estado que assegura a realização das atribuições do governo nas áreas de obras públicas, materiais de construção, estradas e pontes, habitação, recursos hídricos, abastecimento de água e saneamento. Compete ao Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos submeter ao órgão competente a proposta do Estatuto Orgânico do Ministério no prazo de 60 dias, contados a partir da data da publicação do presente decreto presidencial. E desta forma colocamos o ponto final ao presente bloco informativo. Até já, no Despertar Moçambique. De volta agora para Despertar Moçambique. Hoje é quinta-feira, dia em que desfila a classe aqui a rubrica Conflitos Laborais. Todo caso mal parado no que diz respeito a tudo inerente a conflitos laborais é aqui neste quadro todas as quintas e terças-feiras, e hoje não será diferente. O programa será dirigido pelo nosso colega Ângelo Mário, a quem passo a saudação. Mário Ângelo, boa tarde. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Marta. Ângelo Mário, né? Desculpa. Ai, tudo igual, é tudo igual. Boa tarde, telespectador, seja bem-vindo. Este que é o Conflitos Laborais. Boa tarde, Marta. Parabenizar o programa Despertar Moçambique. 3 horas não é coisa fácil de segunda a sexta. Nós estamos para servir aquilo que é o telespectador aqui dentro desta antena, para poder fazer aquilo que é o Conflitos Laborais. Eu sou o Ângelo Mário, estarei aqui convosco durante 45 minutos, 50 minutos, até 13 horas estaremos aqui para mostrar aquilo que é o programa Conflitos Laborais. E dizer mais que nós, como servidor, vamos fazer de tudo para poder servir ao telespectador. Eu vou pedir à minha equipe de realização, primeiro, antes de pedir, eu vou agradecer pela força de todos, a partir dos cameramans, a partir dos editores também. A seguir temos os realizadores, estão todos de parabéns. Dizer que hoje vamos ter um tema muito quente, mas antes disso vamos começar pela apresentação, dizer como é que foi o dia, Dr. Cosse. Perguntar aos telespectadores em casa para dizer que o dia do meu lado foi operacional. Foi operacional, foi um dia mesmo operacional. Então vou pedir aqui para que o doutor Aurélio Sambo diga-me como é que foi o seu dia, doutor. E dizer ao telespectador, fique atento, manda mensagem, ligue, participe e fala daquilo que vai ser aliás, que acontece dentro das vossas empresas. Doutor, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores que também nos assistem, e para mim o dia também foi fluido. Doutor, voltamos hoje, nos encontramos de novo, doutor Cosse.
Aquela situação do Zimpeto, parece que o Dr. Costa foi fazer um trabalho sério, mas antes de entrarmos em um trabalho do assunto do Zimpeto, eu vou pedir à minha equipe lá para que coloque o tema do dia, para tratarmos sobre os assuntos laborais, assuntos que estão relacionados com os trabalhadores, assuntos que infernizam a vida dos moçambicanos nas empresas, e dizer que hoje eu não vou fugir à regra. Eu vou sempre mostrar aquelas reportagens que vocês estão sempre à espera. Também falar daquilo que são as expectativas. O Conflitos Laborais não é apenas um programa, atenção. Não é apenas um programa. Aquele programa que todas as televisões têm, que diz, vimos isto, vimos aquilo. Nós temos aqui equipe que vai sempre atrás dos problemas. Aliás, a equipe que recebe problemas, e também temos pessoas que vão atrás de soluções. Agora que estou aqui convosco, o Dr. Costa foi fazer um trabalho naquela empresa de reciclagem e por isso a ministra ligou para a nossa direção, repito hoje, ligou para a nossa direção, parabenizou pelo esforço. Não tenham medo, não fica com aquela situação que tem acontecido, dizer que não, é mais um barulhento que está a aparecer nas nossas telas para dizer que, porque era audiência. Não, nós temos a solução, nós já temos um passo já dado para aquelas empresas que não querem assumir aquilo que é responsabilidade com os trabalhadores. Outra atenção que nós queremos deixar aqui, as nossas empresas que nós temos aqui em Moçambique, onde é que estão? Neste tempo de Covid-19 eu nunca vi empresa, não estou a falar de empresários assim singulares, estou a falar de empresas sérias. Temos empresas aqui em Moçambique que deviam lá onde estão a explorar. Por exemplo, temos uma mina que está dentro da cidade de Chibuto, que chama-se Dingsheng. Não ouvi nenhuma família que diz que já recebeu alguma coisa apoio ao Covid-19. Nós queremos pedir que façam isso pelo povo. Vocês quando chegaram nesse sítio, por exemplo, na Pedreira, as famílias estão lá a reclamar, a dizer que as empresas prometeram dar energia, dar isto, mas no tempo de Covid-19 não estão a fazer nada. Estamos a pedir que vocês abracem a sociedade, abracem o povo, porque precisa mais de vocês neste momento. Não sejam só empresas para estarem aí para explorar as riquezas de Moçambique que têm, apenas só para levar para as vossas pátrias. Mas enfim, Dr. Costa, eu gostaria que me apresentasse aqueles que são resultados que o doutor foi apanhar lá naquela empresa de bolachas, porque o telespectador sempre fica com aquela expectativa do tipo, ok, fomos para lá, conseguimos, depois voltaremos ao nosso tempo. Obrigado. Bom, em relação ao trabalho realizado na empresa de bolachas, primeiro foi ouvir os trabalhadores e, consequentemente, também com o patronato, e que em relação ao patronato não houve um discurso que foi aproveitoso, uma vez esse empregador mostrou renitência, mas essa renitência parte por alguns inspetores do trabalho, assim como o DENAI, rodeado na cidade da Matola. Neste caso, no âmbito do diálogo, o patronato teria ligado para um inspetor, que esse inspetor teria orientado o mesmo patronato para que não observasse o diálogo com o sindicato, uma vez que, segundo ele, o sindicato estaria lá porque tem o problema da fome. Nesse caso, o trabalhador não ficou impune, ele de facto interagiu com o sindicato, fez o seu abaixo-assinado, que é para podermos comunicar à direção que tutela pela área do trabalho a existência do órgão sindical posterior para poder trazer aquilo que é a verdade em termos do diálogo permanente naquela empresa. Mas enfim, aí eu ouvi pontos muito chocantes. Esses pontos que refletem que o patronato primeiro tem confiança com a inspeção. Realmente, eu não vou dizer que é na inspeção em geral, mas tem alguns inspetores que estão infiltrados naquela empresa, que estão lá não para poder trazer aquilo que são soluções, mas para poder aproveitar-se daquilo que o patronato tem como irregularidade e atingir aquilo que são os seus objetivos. Tudo bem. Aqui, perguntas e respostas, para mim acho que não é grande coisa. O que funciona? Existe a solução para podermos avançar com aquela empresa? Ou o que é que o Dr. Costa tem como opinião para o trabalhador? Qual é o conforto que se oferece ao trabalhador? Bom, o conforto já existe, uma vez que o próprio trabalhador já tem cá um abaixo-assinado. Então, fixa o papel para a câmera apanhar.
São os nomes, né? Se já tem Isabel, cá... peço para fechar aquele papel. Eu preciso que os nomes, peço para que feche os nomes, para que haja certeza que de facto o sindicato está atrás de soluções. Já temos um problema que estão aí os nomes, telespectadores, estão aí os nomes, são trabalhadores que estão a filiar-se ao sindicato, é um grito de socorro, mas existem membros do governo, nesse caso, alguns membros do governo que estão a se meter nesse tipo de negócios. Eu não digo que isso seja... Obrigado, Dr. Costa. Eu não digo que, sinceramente, são todos. Mas não é possível uma empresa estar dentro do território nacional há mais de 10 anos com o mesmo problema e não haver soluções. O que é que está a fazer a Inspeção de Trabalho? O que é que a Inspeção de Trabalho está a fazer para o povo moçambicano? Qual é o papel da Inspeção de Trabalho neste momento dentro do território nacional? Por que os trabalhadores falam da mesma coisa e a Inspeção de Trabalho não está a fazer nada? Agora, Dr. Costa, continua com o teu fio de raciocínio. Como dizia, através desse abaixo assinado, o sindicato, nesse caso, tem um trabalho de elaborar aqui que são os procedimentos legais, que é a comunicação do órgão sindical no local de trabalho, tanto na empresa, assim como na instituição que tutela pela área do trabalho, e para poder garantir aquilo que é o diálogo permanente, para ver se essas situações, de uma forma amigável, tenta-se separar essas diferenças. Entretanto, em relação àqueles inspetores de má fé, temos a dizer que o sindicato não vai continuar implacável na implementação do diálogo, e que depende também da própria inspeção, nesse caso a colaboração, que é para podermos ultrapassar essas situações. Tudo bem, Dr. Costa, segura teu raciocínio. Doutor, estamos a enfrentar um desafio aqui, porque quando temos uma situação da expensão, estar envolvido nesse tipo de processo, não sei, qual é o método que nós podemos usar para podermos dar esperança ao trabalhador? Bem, boa tarde mais uma vez. A inspeção, primeiro dizer que é um órgão fiscalizador, é um órgão com competência para fiscalizar essas atividades pelas quais os trabalhadores se encontram a denunciar. Ou seja, cabe ou compete à inspeção fazer essa atividade de fiscalizar o que o trabalhador decidiu denunciar. No entanto, nos deparamos às vezes com... Deixe-me dizer primeiro que, em princípio, a inspeção deve agir de forma imparcial. A atividade de um fiscalizador é para dizer aquilo que encontrou e fazer aquilo que é o seu trabalho. No entanto, não deixa de ser verdade que existem situações de corrupção aqui em Moçambique, de suborno, que fazem com que o que se esperava que acontecesse não aconteça, porque ou subornam os inspetores e os inspetores não fazem aquilo que é o seu trabalho. Provavelmente o que pode-se fazer, qual é a possível solução que pode-se adotar ou pode-se trazer, é mesmo continuar a denunciar. Existe, por exemplo, a linha do procurador. Se houver indícios fortes por parte dos trabalhadores de que há situações de suborno... Tá bom, doutor. Desculpa, segura o seu raciocínio. Peço para trocar e chamar o colega aí para dar assistência aí do microfone, faz favor. Doutor, desculpa, peço para recomeçar o seu raciocínio. Não, pode continuar. Posso pode dar continuar. continuidade? Falava da situação de poder se ligar, por exemplo, à linha do procurador para denunciar determinadas... Aliás, pode-se ligar também para o Gabinete de Combate à Corrupção. Existem linhas abertas ao público para sempre que houver indício ou suspeita de que trata-se de uma situação de suborno ou de corrupção, denunciar essas situações. Nesse caso, irá tanto a Procuradoria como o Gabinete de Combate à Corrupção dar o seu segmento legal daquilo que provavelmente a inspeção não está a conseguir dar conta. Então, mas doutor, acha que as pessoas ainda não deram essas denúncias esse tempo todo? Será que mesmo não estão a ver isso? Eu, particularmente, não posso dizer se deram ou não. Tenho algumas dúvidas, porque em algumas situações as pessoas não têm
precisamente a informação de como fazer a coisa. Podem sim ter denunciado, como também podem não ter denunciado. Então, Não, eu pergunto isso porque a própria ministra mandou inspetores para trabalharem conosco. E os inspetores que vieram ter conosco aqui disseram, fique, vamos dar relatório. Até hoje não disseram nada. Então, sinceramente, temos que parar com essa situação de corrupção. Temos que parar de andar a castigar os nossos compatriotas por causa de dinheiro. Sabe, a maioria dos empresários em Moçambique não nos respeitam. Ou estou errado, Dr. Costa? Não nos respeitam os empresários. Não nos respeitam os empresários por causa da corrupção. O que é que tem enfrentado no terreno? O que é que enfrentou que fez até o Dr. Costa ligar para mim e dizer que, Ângelo, não há respeito para o sindicato aqui no terreno? O que é que te fez pensar isso, doutor? Peço para aproximar o microfone e olhar mais para a câmera, conversar mais com o telespectador que quer ver e ouvir o que o doutor tem para falar. Bom, primeiro dizer que em Moçambique existe uma rede de corrupção, uma vez que essa rede parte mesmo da escala mais elevada até abaixo da própria escala. Entretanto, nós temos enfrentado problemas lá como sindicalistas, porque os próprios representantes, alguns, não digo que é o governo em geral, que estão a abraçar realmente esse tipo de comportamento e que facilita com que o empregador deixa de agir na base da lei por confiança desses, por estarem a ocupar cargos de facto que favorecem para poder proteger a eles nesse tipo de situação. E outro aspecto é que essas pessoas de má fé não conversam com o empregador no sentido de fazer perceber o empregador para que esse pauta pela lei. Ok. É sabido, nós estamos na pátria amada. Aqui o que manda é que tem taco mais. Que respeitemos os nossos compatriotas. Eu vou pedir a minha realização, se já está no ponto, a reportagem da mesma empresa que estamos a falar para o telespectador poder perceber porque é que nós estamos a falar sobre este assunto. Vamos ver essa reportagem com muita atenção, depois voltaremos daqui a pouco para falar sobre o tema que está lá, quais são as consequências do empregador ter os funcionários sem contratos. Podemos esperar a peça já? É de resto mais um caso de conflitos laborais protagonizado pelo patronato de origem chinesa contra trabalhadores moçambicanos. Falando da nossa reportagem, que deslocou-se ao Parque Industrial no bairro de Zimpeto, onde está instalada a fábrica, os trabalhadores relataram problemas ligados a contratos laborais, material de proteção e muitas das vezes são ralhados pelo patronato e sem motivos plausíveis, conforme testemunhamos. Ok, está aqui há quanto tempo? 2 anos. E nesses 2 anos já tem contrato? Dizem que temos. Dizem, você não assinou nenhum documento desde que está a trabalhar? Assinei, mas não nos deram contrato para nós ficar e depois aqui ficar. Não ficou com a cópia do documento que assinou? Nada. Por exemplo, hoje nós estamos a trabalhar sem uniforme, não temos uniforme aqui na empresa. Sabe? Nunca tiveram uniforme, o que é que está acontecendo? Bem, vou dizer, no mês passado, sim, ao início desse ano, trabalhamos sim com uniforme, mas assim que voltamos já não temos uniforme. O que aconteceu com o uniforme que vocês tinham? Eles é que deixaram, não sei onde é que guardaram, não sei. Longas horas de trabalho sem devida compensação é outro ponto arrolado pelos trabalhadores que pedem a quem de direito para repor a ordem perante os desmandos do patronato chinês. E quando entro às 7 tenho que sair às 16. Então,
nós não estamos a trabalhar bem, porque não temos regalias, não temos nada. Estamos a trabalhar com a nossa roupa, né? Não tem o uniforme da empresa completo. Agora estamos a usar máscara porque estamos em quarentena e dizem que temos que usar máscara. Mas se não fosse isso, nós não usamos máscara. Não temos luvas, não temos nada. Nenhuma coisa que nós somos trabalhadores. Não temos nada. Nada mesmo. Não temos direito, não temos nada. Só estamos a trabalhar porque não temos como. E somos mal tratados. E alguém pode entrar às 7, sair às 19. Aí vai sair com pouco dinheiro, disse que é horas extras. São 120 meticais, pouco dinheiro. E nós já apanhamos. Foi também relatado a situação de trabalhadores que estiveram vinculados à fábrica de bolachas em causa e que foram despedidos por terem reivindicado as condições de trabalho. Quando você reclama, o patrão te diz que você vai queixar aonde quiser. Eu vou lá entregar dinheiro, pagar dinheiro e eu te mandar embora sem nada. E alguns foram mandados embora, não receberam nada. Que tinham trabalhado 4 anos e outros 5 anos. Saíram sem nada. Parece que são cães que saíram. Estavam a reivindicar as condições de trabalho. Exatamente. Quando você reclama, você passa mal. Mesmo assim que estou aqui, se ele assistir, vai me mandar embora, sem nada. Tem contratos aqui, estava a ver os colegas. Não temos contrato de nós. Só recebemos por mês. Ninguém tem contrato, tudo é mafia. Ninguém tem contrato. Isso é sério, ninguém tem contrato. Porque se alguém tem contrato, tem que ter um contrato de deixar em casa. Tudo está aqui. Não temos nada. Há quantos anos aqui? 4 anos. Outro caso gritante foi de um trabalhador que contraiu ferimento e depois de ter sido observado na clínica privada, o patronato subtraiu do seu salário os 2.000 meticais cobrados no tratamento médico. Eu estava a reparar máquina, depois fui cortado aqui, nesse dedo. Depois me levaram para o hospital, tá vendo? Não no hospital público, no hospital clínico. Depois foram me atender lá, depois disso, voltamos, o boss disse que é para ele cortar meu dinheiro. Antes eu não recebia por dia, tá vendo? Depois por dia ele cortava 100 meticais, para poder completar o dinheiro para ir pagar lá, tá vendo? Já foi isso que aconteceu, né? Para além das condições de trabalho que os trabalhadores dessa empresa, ou desta indústria, que dedica-se à produção de bolachas, biscoitos e outros produtos diversos, também apontam a questão dos sanitários. Por exemplo, esta casa de banho aqui, que é partilhada por dezenas de trabalhadores que se encontram neste parque localizado aqui na zona do Zimpeto, muito próximo ao posto policial. São dezenas de pessoas que partilham esta mesma casa de banho para realizar todas as necessidades. E neste caso, a indústria que está aqui a operar, a produzir bolacha, não consegue proporcionar um sanitário melhor para os seus trabalhadores que ficam longas horas a trabalhar. Segundo as informações que apuramos, entram pelo menos por volta das 7 e têm saído depois das 19 horas, estando remetidos a partilhar este sanitário, conforme dissemos, com vários tantos trabalhadores que se encontram aqui neste parque no Zimpeto. As imagens são de Antônio Grede, Filipe Blanculo para Strang Live. Empresa que está localizada no bairro de Zimpeto, é uma indústria, uma grande indústria que não consegue pagar os trabalhadores como deve ser e nem consegue dar contrato. Doutor, o que é que pode implicar nos trabalhadores a falta de contrato? Primeiro,
Acho que é necessário dar mais ou menos a ideia do que é um contrato, qual é a sua utilidade, depois vou falar Exato. das implicações. Exatamente. Contrato o que é? O contrato é um instrumento pelo qual vincula o trabalhador do empregador e vice-versa, e é através desses mesmos instrumentos que se assistem direitos e obrigações entre as partes. Assim, o contrato serve como um meio de garantia entre as partes, em casos de, por exemplo, comportamentos que não se coadunam ou comportamentos que não são esperáveis numa relação laboral. Pode qualquer das partes que se sentir lesada ou sentir que se violou um direito que lhe assiste na sequência do que se encontra previsto no contrato, impugnar a ação da outra parte. Então, o contrato é essencialmente um meio de garantia e de segurança para qualquer das partes. No entanto, existem situações em que o mesmo contrato é violado, ou mais ainda, como hoje estamos para falar das implicações da falta de contrato, a necessidade de explorar essa situação. Qual é a implicação da falta de contrato? Devo dizer, desde logo, que, diferentemente do que acontece nos outros ramos de direito, no direito de trabalho reina um princípio designado por princípio da primazia da realidade sob a forma. O que é que esse princípio traduz? Traduz a seguinte ideia: ainda que haja um documento escrito, isto é, um contrato, sempre que houver divergência entre o que se encontra escrito e aquilo que se verifica na realidade, deve-se priorizar ou deve-se dar valor àquilo que verifica-se na realidade. O que é isso? Significa que, apesar de, se fizermos uma interpretação a contrário senso do princípio da primazia da realidade sob a forma, vamos concluir que, apesar de existir um documento escrito, no entanto, na prática verificar-se que o que o trabalhador faz está em dissonância ou não está em conformidade com o que se encontra escrito, deverá-se dar valor ao que o trabalhador faz na prática. Então, nestas situações, não havendo contrato, a interpretação que vai se fazer é: mesmo que não haja um contrato escrito, se verificar que há uma determinada atividade que o trabalhador exerce, que é uma atividade laboral, deverá-se dar valor àquilo que o trabalhador exerce, não o fato de não existir contrato. A prova disso tem diretamente a ver, por exemplo, com aquelas situações em que a lei do trabalho já faz menção a determinadas atividades designadas por atividades efetivas. E normalmente as entidades empregadoras contratam certas pessoas que o contrato que atribuem um contrato a prazo certo, enquanto que a lei já diz que essas atividades são efetivas, deve a pessoa ter um contrato por tempo indeterminado. Então, nessas situações, por exemplo, quando a expensão dirige-se à empresa, verifica-se que uma determinada pessoa, vamos lá admitir que é uma secretária, tem um contrato a prazo certo, ali exige que nessas situações em que a atividade é efetiva, o contrato não seja a prazo certo, seja por tempo indeterminado. Então, surge agora a questão de saber, em casos de inexistência do contrato, quais são as implicações. Em princípio, as implicações que existem, em grande medida, são negativas para o trabalhador, razão pela qual a lei do trabalho, nos termos do artigo 38, número 1, exige que seja escrito, por saber-se que, se não houver contrato escrito, a questão de prova ou dos direitos que podem assistir essencialmente ao trabalhador, muitos deles serão colocados de lado, porque o trabalhador não terá como provar que existem direitos seus que estão a ser violados. Então, aí o trabalhador é prejudicado. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o patronato não tem nenhuma... Se não há alguma implicação, tem alguma implicação. Na verdade, eu queria chegar aí. O fato de não existir o contrato de trabalho não significa que o trabalhador não tem direitos que lhe assistem, como disse na vez anterior. No entanto, pelo mesmo fato, há implicações de o trabalhador estar numa situação, por exemplo, de sair-se prejudicado. Como? Vamos admitir um trabalhador que está a trabalhar, por exemplo, há 10 anos e não tem nenhum contrato. E hoje, nos dias de hoje, a entidade empregadora decide rescindir o contrato fundado em justa causa, por exemplo, por razões econômicas. Estamos a falar do que encontra-se descrito no artigo 38, número 2, a linha C. A entidade empregadora rescinde o contrato. Primeiro, a questão que vai surgir é questão relativa à indemnização. Se não há contrato, para calcularmos a indemnização, primeiro devemos saber o tempo de trabalho
em que o trabalhador encontra-se vinculado à empresa. Se não há contrato, provavelmente, muito provavelmente, a entidade empregadora tenderá a reduzir o tempo de trabalho. Não dirá o tempo real, porque o cálculo de indemnização tem muito a ver, ou tem tudo a ver com o tempo de trabalho e também com outra questão que está ligada à remuneração. Se não há... Aquilo que nós costumamos chamar de salário, ou se talvez mandam embora aquilo que tem acontecido com a maioria das empresas chinesas. É normal, hoje você chega trabalhador, amanhã quando acorda já não trabalha mais. Exatamente. Então, se não há nenhum contrato escrito, a questão do cálculo de indemnização vai tornar-se complicada, porque não vamos saber como é que vamos calcular. O trabalhador até pode dizer, eu ganhava 10 mil e na conta caíam precisamente 10 mil. No entanto, a entidade empregadora, o que vai dizer é que os 10 mil entravam adicionados com determinados bônus, o salário era um bocadinho mais baixo. Implicações é que, quando já se estiver a calcular a indemnização, vai se basear no salário que às vezes está lá no papel. Que está ou que deveria estar. Então, a entidade empregadora pode arbitrariamente fixar um salário que na verdade não é aquele. Olhando, desculpa, doutor, sem querer lhe cortar o raciocínio. Olhando para aquilo que é o sistema de pagamento de salário, não é? Existem aqueles contratos onde, por exemplo, aparece lá 4 mil meticais e na conta por mês caía 10 mil meticais. E o mesmo trabalhador sofre acidente de trabalho. Já não pode trabalhar. Como é que se calcula esse tipo de indemnização? Primeiro temos que procurar saber se a pessoa ficou completamente inapta ou simplesmente reduziu as capacidades. Por exemplo, perder um dedo. Então, essa pessoa ainda não é inapta. Mas pode-se indemnizar? Sem dúvida, deve-se indemnizar. Há necessidade de se indemnizar nessas situações em que há acidente de trabalho. O que descreve, penso que é o artigo 228, relativamente à questão dos acidentes de trabalho. Os acidentes que surgem na sequência de trabalho é de obrigação da entidade empregadora prestar assistência médica medicamentosa, sim, ao trabalhador. E mais do que isso, se concluir que o trabalhador ficou completamente inapto, deve a entidade empregadora indemnizar o trabalhador. Então isso significa que é proibido ser trabalhador da Strong Life, subir as escadas ali na porta, encontrar que teu nome está ali estampado, tipo, já não trabalha mais, tem que haver algum meio termo. Exatamente, isso já tem a ver com as formas, o procedimento da rescisão do contrato de trabalho ou do despedimento, porque mesmo para se despedir a um determinado procedimento, a primeira coisa que deve-se fazer é haver, por exemplo, nota de culpa, deve-se instaurar um processo disciplinar contra o trabalhador. Os despedimentos arbitrais são ilegais, não é permitido que haja um despedimento sem que haja observância daquilo que ali exige. Dr. Costa, disseram lá naquela empresa que tem um inspetor que disse que só pode ser ele a ver os papéis, não se pode mostrar nem sindicato, nem qualquer, seja INAI. Como é que encarou essa realidade? Bom, obviamente, uma vez a situação relatada aí com um dos trabalhadores, isso já mostra de facto que esse inspetor existe, porque mesmo Foi um trabalhador que disse? Não, o trabalhador aqui quando diz que... Não, eu estou a falar daquela patrulha. Aquela reportagem é da semana, é da segunda-feira. Sim. Então, o Dr. Costa foi lá fazer um trabalho. Exato. O patronato disse que não podia mostrar-lhe os contratos dos trabalhadores porque de facto o inspetor tem orientação tem uma orientação. Aliás, existe em 3 meses, né? O inspetor tem ido lá para verificar os contratos. Não, o que eu quero perceber é o inspetor orientou a eles que não podem mostrar ninguém aqueles papéis. Exatamente, os contratos. É essa a resposta que eu queria. Sim. Doutor, quando é que um inspetor pode chegar numa empresa a fazer esse tipo de recomendações? Tipo, não se pode mostrar nem sindicato, nem o trabalhador, o papel. O que é que significa isso, doutor? Eu quero perceber qual é o artigo no Código de Trabalho que defende isso. Não existe nenhum fundamento legal, a não ser que o estagiário... mentiu para ti. Bom, ele não mentiu para mim, porque eu conheço a regra do trabalho. Agora, o próprio empregador é que vai ficar aliás, é que está em problemas, porque o sindicato ainda não deixou de trabalhar. Então, naquilo que o doutor sabe, não existe esse código. Não há nenhuma base legal que diz que o inspetor deve proibir de mostrar. Exatamente. Aliás, porque os contratos, o próprio trabalhador deve ter acesso a eles. Mas o inspetor disse. Não. Segundo aquilo que o doutor Costa está aqui a relatar, o inspetor disse
que estes contratos aqui que vocês estão a fazer com trabalhadores não dão trabalhador, não mostra nesse sindicato, não mostra ninguém. Então, por ver o grito de socorro dos trabalhadores, o nosso sindicalista residente do programa Conflitos Laborais tem uma missão sempre de visitar a empresa. Se a empresa está sindicalizada, o nosso comendador procura o contato do sindicato que está a velar sobre aquela empresa, procurar entender realmente o que é que está acontecendo dentro da empresa. Mas lá tem uma orientação do inspetor de Matola. O inspetor de Matola disse para a empresa, não mostre ninguém esses contratos. Em 3 meses, o inspetor de Matola vai lá fazer trabalho. Bom, provavelmente até seria mais seguro procurar-se saber quem é o inspetor que disse isso. Já sabemos, só que não queremos dizer aqui em direto. É melhor que saiba, é o procedimento. Já sabemos, mais só que não queremos. Ministra do Trabalho, atenção, temos um inspetor. Até é uma inspetora forte que trabalha na Matola. Uma inspetora forte que trabalha na Matola foi orientar que ninguém ou nenhum trabalhador deve ver aqueles contratos. Uma inspetora forte, só falta o nome. É da Matola. Essa inspetora disse ao sindicato que não pode ver, aliás, disse ao patronato que o sindicato nem qualquer, é advogado, é o quê? É ministra do Trabalho, está proibida de ver aqueles documentos. A inspetora disse. O chinês disse. O chinês disse para a nossa equipe de reportagem que estou aqui em Moçambique já há bastante tempo, trabalho dessas formas, vocês não vão fazer nada. E tem mais uma denúncia aí. Ali na mesma empresa tem um sítio onde trancam meninas que empacotam bolachas. Tem um sítio ali naquela empresa onde trancam meninas que empacotam bolachas. Inspeção, o que é que está a acontecer, afinal de contas? Todas as empresas que a gente está a atuar, não há contratos, doutor. E lá sempre há uma mão de um inspetor. Bolada, inspetor, bolada! Você foi colocado aí para servir o povo, não para fazer bolada, inspetor, por favor. O povo precisa mais de ti, o trabalhador quer a ti. Precisam de fazer aquela situação que dizem, é palestra, né? Chama-se de inspeção educativa. Inspeção educativa. Eu quero colocar algumas perguntas, doutor, e o doutor Cossi, estou a sentir o arrepio. Na minha terra chamamos de manhau. Está a perceber? Quando você vê um inspetor de trabalho com tanta malta que quer trabalho, não consegue ter emprego, e temos inspetores que orientam que não se pode mostrar o contrato do trabalhador. Aquela sala, no seu quarto, que trancam meninas naquela empresa ali em Zimpeto. O que é que estão a fazer as meninas lá dentro? Queremos ver isso. Eu vou falar com os meus colegas, o Paulo, temos que correr para lá para irmos trazer essa realidade. Realização, nós vamos trazer isso para vocês exibirem na próxima terça-feira, aquele sítio onde trancam as meninas para poderem fazer aquele trabalho que nós não sabemos o que é. Denunciar os trabalhadores. Doutor Costa, estou a pedir dizer aqui se o que estou a falar não é verdade. Bom, eu tenho indicações, são 6 meninas, eu estou a trabalhar direto com os trabalhadores e são 6 meninas que estão lá, que trabalham de manhã até as 17 e ficam lá elas trancadas. E resta saber se esse sítio onde elas estão trancadas existe aquilo que chamamos de distanciamento. Para mim, fora do distanciamento social, porque como é uma sala ampla, pode até haver. Por que estão trancadas? E dizem que aquela sala nenhum inspetor já entrou. Bom, eu falo disso porque estamos num momento da pandemia. Covid-19. Exato. Agora, o inspetor, esse inspetor de lá... A inspetora, nesse caso. Esconde, a inspetora, sabemos, uma forte, já disseram. Sim, essa inspetora, nesse caso, ela tem conhecimento disso. Porque é uma coisa para acreditar. Primeiro, a própria INAI, o próprio patronato disse que estava lá um inspetor da INAI também. Só para ver como é que uma empresa daquela não tem um vestuário, o vestuário está de qualquer maneira, tem casas de banho de qualquer maneira, o que significa que de facto há um inspetor que está a encobrir, porque a INAI tem passado lá, por que não verifica, por que não atua? Não, então, mas eu vou pedir à minha equipe de realização para ir pegar aquelas imagens de casa de banho para a ministra ver. A ministra está ligada no Strong Life, parabéns, nossa ministra. O presidente da República confiou as pessoas para trabalhar e sujam a imagem daquele senhor. Estão a sujar a imagem do nosso presidente, porque o presidente disse vão trabalhar. Estou a imaginar a nossa direção-geral deste canal dizer, Ângelo, vai lá trazer a realidade, chega lá fazer bolada comigo. Eu não sou de bolada, se quer bolada vem para aqui, temos departamento comercial. Estou a pedir aquela parte onde tem casas de banho. Aquelas casas de banho, quando eu entrei em contato com o chinês, eu liguei com o meu número.
O chinês disse, olha, senhor Ângelo, essas casas de banho não são minhas, automaticamente a empresa não tem casa de banho. Doutor, estou a pedir-me mostrar um artigo de trabalho que diz que a empresa não deve ter casa de banho. Estou a pedir-me dizer, eu convidei esse senhor aqui, esse advogado, para me falar dos artigos. Estou a pedir um artigo que diz que não é proibido ter casa de banho dentro de uma empresa, só para ter casa de banho do patronato. Faz favor. Muito pelo contrário, a lei já prevê medidas relativas ao HST, a higiene e segurança no trabalho. A higiene e segurança no trabalho está diretamente associada com a questão da própria integridade física ou a própria saúde do trabalhador. Então, ao se estabelecer isso, significa que o trabalhador deve ter mínimas condições necessárias para o exercício daquilo que é a sua profissão. Digo mais, até a própria Constituição, nos termos do artigo 85, número 2, já fala da obrigação, do direito fundamental que o trabalhador tem. Não existe aquele artigo que é proibido ter casa de banho? Não, esse é um... Realização está a ter essas imagens no ar para vermos as condições daquelas casas de banho. Doutor, veja lá aquela casa de banho. Ali é tudo. Maior, menor, é no mesmo sítio. Veja lá, doutor, aquelas situações ali. Aquela cor ali não é original daquela sanita. Aquela cor, doutor, não é aquela cor. Bem, essa atividade cabe ao INAI. Aquilo é INAI, não é inspeção. A inspeção pode fazer, mas o INAI também tem a possibilidade de poder inspecionar aquela atividade e aplicar as devidas multas, porque tratando-se de violação da questão do HST, de higiene e segurança no trabalho, pode-se aplicar multas na sequência de violação dessas obrigações que a lei já impõe ao trabalhador. Obrigado. A minha realização sempre atenta. Obrigado, realizador, que está a fazer o trabalho com perfeitas condições, porque eu pedi as imagens da casa de banho, aquilo é um vídeo não fácil de frisar, foi buscar lá. Mas agora, o que eu quero perceber, doutor Costa, aquele quarto escondido, o que é que se faz lá? Bom, isso precisamos de todos nós desvendar essa realidade. Tratando-se de uma empresa, não pode haver quartos ou sucursais dentro de uma empresa que está a funcionar. Então, é preciso que haja mesmo uma abertura de se perceber o que é que tem lá, o que é que está sendo feito lá. Porque podemos pensar que são bolachas, simplesmente. E temos que perceber, isso envolve até a própria Cernic. Então, tratando-se de uma empresa que vede acesso e deixa pessoas lá e só sai a hora que é da saída, então é preciso mesmo trazer essa realidade. Telespectador, pode ligar aqui, as linhas estão abertas, já estamos a caminhar na reta final, as linhas estão abertas. Vou pedir à realização que coloque lá o número para as pessoas ligarem, dar a sua opinião, denunciar aquilo que está acontecendo nas empresas, dizer que nós fomos ligados por algumas pessoas que nós nem conhecemos, procuraram saber o que é que nós lá íamos fazer, por que é que nós temos que levar a imagem daquela empresa para o público. Estamos a levar, eu quero responder isto, estamos a levar isso ao público porque tem inspetores que acham que aquilo é normal. Uma empresa que está a trabalhar acima de 10 anos dentro do território nacional, os nossos moçambicanos trabalham como escravos, apesar do doutor ter negado naquele dia que existe escravidão, mas eu apoio, não é possível aquela situação. Eu queria esquecer um ponto, doutor. Existe lá o horário das 6 às 8, diga-me lá alguma coisa, doutor. O que é que a lei de trabalho reflete sobre horários? Bem, a questão dos horários pode ser convencionada pelas partes. Há determinadas pessoas que trabalham a tempo parcial, que, por exemplo, vamos admitir um advogado pode convencionar o horário. É verdade que existe um limite de tempo de trabalho. 6 às 8? Eu acho que é exagero, doutor. Não, é das 6 às 8. Sim. Pode acontecer. Não é das 6 às 8. É das 18, desculpa, é das 18 às 8. Será que não existe aquela divisão ali no turno? Porque no mesmo horário só receber 120 meticais. Aí já é outra questão. Estamos a falar de trabalho excepcional. Há uma coisa que se chama horas extras, e isso tem a ver com a forma de cálculo de indenização das horas extras. Por exemplo, uma pessoa que está a trabalhar das 15, vamos admitir, até às 18, ou das 12 às 18, e uma pessoa que está a trabalhar das 0 às 6, a forma de calcular as horas extras já não é a mesma. Mas lá calcula-se da mesma maneira. Aqueles que trabalham de dia, é 120 meticais. Aqueles que trabalham de noite, tipo 18, 8 horas, é 120 meticais. Não é legal. E veja só, não são bônus. É o valor real
e contraem-se dentro do trabalho ali mesmo, vão cortar dinheiro de paracetamol. Não é legal essa medida, mas relativamente à questão de trabalhar das 18 às 6, devo dizer que devemos observar com algum cuidado, porque pode-se admitir que as pessoas estejam a trabalhar em turnos. Nada obsta que trabalhem em turnos, mas o que devemos esclarecer é que há um determinado tempo de trabalho que se fixa por semana. Isto é, a pessoa não pode trabalhar por semana mais de 56 horas. Então, se está a trabalhar das 18 às 6, o que vamos procurar saber é se está a trabalhar em turnos ou não. Muito bem, tenho a mensagem aqui da Sakina Dam, que diz força aí. Obrigado, Sakina, por nos acompanhar. E também tenho, são vários telespectadores, mas o que eu quero perceber, aliás, o que eu quero pedir aos convidados, vou começar do Dr. Cosse. A promessa e as últimas considerações. Já estamos quase no fim, o nosso programa está quase no fim. E, Dr. Cosse, peço algumas considerações. Bom, a promessa é continuar a trabalhar arduamente, independentemente de haver os inspetores infiéis, mas o sindicato vai continuar implacável. E também não vou deixar de parabenizar aquele trabalhador que cuida de nós, que é agente da saúde, que até então tentou recuperar, ainda não se registrou óbito aqui em nosso país em termos de Covid-19. Então, esses aqui são heróis moçambicanos nesse momento. Também os próprios moçambicanos, aqueles que estão a obedecer com quarentena, são heróis. Eles merecem um congratulations. Parabéns a quem está a obedecer quarentena. Dr. Cosse, estou a pedir, depois do programa, eu quero pedir a permissão da minha direção, vamos ao Zimpeto, quero ver o que é que se faz lá dentro daquele quarto, nem que seja para envolvermos polícia, vamos envolver, que abram lá onde as trabalhadoras meninas, só ficam meninas, só o que é que lá estão a fazer, a ganhar 120 meticais. Doutor, peço as últimas considerações e um aconselhamento para a gente seguir este caso, por favor. Ok, como últimas considerações, talvez dizer ou apelar às empresas que cumpram com aquilo que são as exigências legais, que não perdem nada, muito pelo contrário, agirem de boa fé em situações em que há possibilidade de agir de boa fé, pois e pagar aquilo que é devido ao trabalhador, pois há quem diz que quem paga mal paga duas vezes, um brocário antigo esse. Então, e sugerir também aos da expensão, principalmente aos da expensão, porque são as pessoas que os trabalhadores mais confiam, é quase que a última instância, não é bem a última instância, quase que a última instância de socorro que o trabalhador pode recorrer, evitar ao máximo as questões de corrupção, porque onde o trabalhador pode recorrer em quase a última instância é precisamente na expensão ou nas autoridades, me refiro à Inspeção Geral do Trabalho ou mesmo ao próprio INAI. Muito bem, o Conflitos Laborais é um programa que vai entrar sempre na tua tela a partir das terças e quinta-feiras no período de tarde. E dizer que eu sou o Ângelo Mário, jovem que pode governar este país. Agradecer toda a equipe, a partir dos operadores de câmeras, editores, realizadores, a minha direção e aos meus convidados. E para você, telespectador, que está sempre ligado aqui neste que é o teu canal favorito, o canal que nasceu para dar o foco ao trabalhador, nasceu para dar informação às celebridades, assim também como o dia a dia do moçambicano. E dizer que nós voltaremos na próxima terça-feira com mais informações. Nós vamos desvendar todo o segredo que está a acontecer dentro daquela empresa. Eu sou Ângelo Mário, fique em casa. Fica em casa, esse é o lema, e fica em casa para o bem. Se não ficar em casa, iremos ao lockdown. E eu não gostaria que a gente chegasse lá. Tchau, até a próxima.